Lucas 6, a partir do versículo 12, diz assim a santa palavra de Deus: Num daqueles dias saiu para o monte a fim de orar. Lucas 6, versículo 12. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Senhor, nós oramos agora, Senhor, e pedimos a tua graça. Pedimos o teu favor, Senhor. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Meu Deus, vem de encontro com as nossas vidas. Senhor, que nós possamos sairmos daqui diferentes, não como nós entramos, mas que nós possamos receber a revelação que vem do trono do Senhor. Espírito Santo de Deus, toma cada vida neste lugar. Envolva-nos, Senhor. Senhor, para que a tua palavra possa entrar nos nossos corações. Senhor, que a revelação venha, que o rema venha, e que o Senhor possa fazer com que nós possamos sairmos daqui, não como nós entramos, mas que nós possamos, Senhor, sairmos daqui diferentes. Amém? Você pode sentar, ok? Então, amados, este texto diz que num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E Jesus orou a noite toda. Jesus orou a Deus a noite toda. Quantos aqui já deu um tique em você e você resolveu orar a noite toda? Você resolveu estar na presença de Deus a noite toda? Faz assim com a sua mão. Olha, oh Deus, que bênção. Então foi isso que Jesus fez. E a Bíblia diz então que, ao ter voltado do monte, no seu momento, Jesus chamou os seus discípulos. Jesus chamou os seus 12 discípulos, os quais tornaram os futuros apóstolos. E nesta noite eu quero falar para você a importância de nós sermos discípulos. E Jesus, no seu ministério terreno, ele desenvolveu pelo menos 3 tipos de relacionamentos, 3 níveis. Jesus se relacionou com a multidão, Jesus se relacionou com os seguidores, e Jesus também se relacionou com seus discípulos. Jesus, ele percebeu, ele conheceu a multidão. A Bíblia diz que onde Jesus estava, uma grande multidão estava com ele. Jesus atravessava de um lugar para o outro, e quando ele chegava lá do outro lado, já havia uma grande multidão esperando por ele. Quando ele desembarcava, quando ele descia na praia, já uma grande multidão estava esperando. Enfim, no ministério terreno de Jesus, durante os 3 anos, uma grande multidão o seguia. E também Jesus teve um relacionamento com os seguidores. E Jesus, creio eu, que ao ter esses relacionamentos, ele optou em fazer discípulo. Ele investiu parte significativa do seu tempo para fazer discípulo, para formar 12 homens. Creio eu que Jesus observou a multidão. A Bíblia diz em João 6 que aquela multidão não o buscava por causa dos sinais, 6:28, mas sim por causa do pão que eles comiam.
que os fartava. Então a multidão o procurava, parte dela, para benefício próprio. A multidão era parte dela superficial, rasa. E os seguidores eram inconstantes, eram ocasionais. De vez em quando eles apareciam, mas também se ausentava. E não é diferente hoje, nesses dias. Hoje nós estamos convivendo com uma igreja que tem multidão, que tem seguidores e que também tem discípulos. Jesus optou em fazer discípulos. Jesus sabia a necessidade daquela época. E Jesus também sabia a necessidade de hoje, do século 21. Jesus sabia que era importante ele investir parte significante do seu tempo para fazer discípulos. Então, nosso maior desafio hoje é ser discípulo. O maior desafio hoje da igreja é ser discípulo. Eu quero falar um pouquinho desse assunto com vocês, porque os discípulos de Jesus, eles têm marcas. Eles têm marcas que testificam, que os representa. Os discípulos de Jesus têm marcas que testemunham que de fato eles são os discípulos. Marcas estas que hoje são de extrema importância nas nossas vidas. Então os discípulos de Jesus, eles têm uma vida de cruz. Os discípulos de Jesus têm uma vida de cruz. E ali em Lucas 14, versículo 27, diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Olha, quem não toma a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E no versículo 33 diz: quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oh, irmãos, como é importante nós nesses dias vivermos uma vida de cruz. E a cruz para uns é loucura. A cruz para o mundo é loucura. Talvez até para alguns que estão dentro da igreja a cruz é loucura. Mas para nós, discípulos do Senhor, é poder de Deus. Por isso esta marca precisa estar em evidência nas nossas vidas. E nós sabemos que quando nós falamos de cruz, nós estamos falando de negar a nós mesmos. Quem vem após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Então nós sabemos que ter uma vida de cruz é negar a si mesmo. E não são muitos nesses dias que querem negar a si mesmo. Nós sabemos que vida de cruz é uma vida de renúncia. Nós sabemos que cruz nos fala de morte. Mas uma morte que traz vida. Uma morte que manifesta a vida. E todas as vezes que nós vamos para a cruz, alguém do nosso lado recebe a vida de Deus. Então nós hoje temos esse desafio de vivermos uma vida de cruz. Meu irmão, se não for através da cruz, torna-se algo raso. Torna-se algo sem valor. E é através da vida de cruz que eu e você, nós vamos fazermos a diferença nesses dias que nós estamos vivendo. Alguns não vão entender, alguns não vão compreender, mas é necessário que eu e você, que nós possamos viver uma vida de cruz. Renunciar, abrir mão do nosso conforto,
para que os propósitos de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. Constantemente nós estamos indo para a cruz, ou estamos pregados na cruz. Então alguns vão para a cruz murmurando, ou alguns estão na cruz e querem descer. Alguns até dizem assim: olha, cuidado, não mexe comigo, porque o meu estupim é curto e eu desço da cruz. Então eu quero dizer para você que crente não tem estupim. E eu também quero dizer para você que nós não podemos descer da cruz, porque nós temos o nosso maior referencial, Jesus. Ele não desceu da cruz. E a Bíblia diz que Jesus foi levado como ovelha para o matadouro e não abriu a boca. Jesus, na sua caminhada para a cruz, ele foi levado como ovelha, uma ovelha muda. Olha só, irmãos, que coisa linda. Então, ao tomarmos o caminho da cruz, meu irmão, nós não precisamos e não podemos esboçar nenhuma reação de dizer: por quê? Porque tem que ser comigo, mais uma vez, ou só eu. Mas eu quero dizer para você, que na caminhada para a cruz, Deus sempre levanta alguém para cooperar conosco. Na caminhada de Jesus, ele levantou Cirineu. E Cirineu o ajudou a carregar a cruz. E ali na cruz, Jesus recebeu insultos, dizendo: tu não és o Filho de Deus, então desce daí. Mas Jesus estava focado no seu propósito. E Jesus então, ele foi para a cruz, morreu, propósito cumprido. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que ele não ressuscitou sozinho, ele ressuscitou juntamente com ele toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Aleluia! Os discípulos de Jesus têm uma vida de cruz. Uma outra marca dos discípulos de Jesus é amor ao próximo. Quando eu digo amar ao próximo, ao ponto de nós nos importarmos, ao ponto de nós amarmos com atitude, ao ponto de nós fazermos algo. E nós sabemos que amar o nosso próximo é um grande desafio. De vez em quando nós estamos aí embaraçando nesse segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o amor ao próximo, quando nós alcançarmos esse nível de maturidade no Senhor Jesus, nós nos tornaremos discípulos de Jesus. Você pode abrir comigo em João 13, versículo 35. João 13, versículo 35. Quantos achou, diga amém. Diz assim: com isso, todos, diga assim comigo, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Você pode dar um glória a Deus? E nisso todos saberão que vocês são os meus discípulos, quando vocês amar uns aos outros. E esse amor ao próximo nos leva para a cruz, porque Jesus nos amou de tal maneira que entregou. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós.
Então eu me refiro a amar ao nosso próximo ao ponto de nós fazermos algo. Sabe, nesses dias nós precisamos nos tornarmos bons samaritanos. Nesses dias nós temos que termos a atitude daquele bom samaritano. Passou o levita, aquele homem caído no chão, e o levita não se importou. Também passou o sacerdote, também ele não se importou. Mas o samaritano passou e se importou com aquele homem que estava ferido à beira do caminho. Precisamos amar o nosso próximo. Jesus é o nosso referencial. Jesus orando, ele diz: Senhor, eu não te peço que eu os tire do mundo, mas que o Senhor os guarda. Jesus orando ali, em João 17, versículo 12, Jesus diz: olha, Senhor, eu os guardei, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu. Oh, irmãos, que possamos nesses dias expressar o nosso amor para com aqueles que estão à nossa volta, por aquelas pessoas preciosas que o Senhor colocou à minha volta, à sua volta. De repente a sua esposa, de repente seu esposo, de repente os seus filhos, os seus discípulos. Precisamos expressar esse amor para com os da nossa casa. Hoje aconteceu um fato interessante. A Nil precisava sair, e de repente ela diz: não precisa, eu tiro o carro. E eu pensei comigo, eu não falei nada, mas eu não vou perder a oportunidade de servir. Sabe, irmãos, quem ama serve. Quem ama serve, quem ama se doa. Amar é um ato de doar-se. Nós sabemos que nós expressamos o nosso amor através de atitude. Então amar é uma questão de decisão. Nós, nesses dias, discípulos de Jesus, precisamos amarmos uns aos outros, ao ponto de perdoar. Quantas vezes, bispos? 70 vezes 7. Você pode dizer, por dia. Por dia. Ao ponto de suportar. Suportai-vos uns aos outros em amor. E nisto todos saberão que sois meus discípulos. Que as pessoas possam olhar para mim, para você em pleno século 21 e dizer assim: ali está um discípulo de Jesus. Ali está um homem diferente, uma mulher diferente, se diferencia dos demais. Sabe, lá no trabalho, aquela pessoa que de repente alguns não se dá com ele, inclusive você, Jesus fala para você: é esse que você precisa amar. Fazer o bem a quem te faz o bem, que recompensa tem? Aleluia! Uma segunda marca: primeiro, uma vida de cruz. Segundo, o amor. Terceiro, uma vida de frutificação. Frutificarmos. E a Bíblia diz em João 15, versículo 8: e nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim
sereis meus discípulos. Frutos são os frutos que vão nos diferenciar nesses dias. São os frutos que vão fazer com que as pessoas olhem para nós e dizem assim: tem algo em você que eu quero para a minha vida. E quando eu me refiro a frutos, eu vou ali em 1 Coríntios 13, onde Paulo nos ensina um caminho sobre modo excelente, onde Paulo fala do amor, um amor que é paciente, um amor que não arde em ciúmes, um amor que não se ufana, não se ensoberbece, não age inconvenientemente, um amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo suporta. Eu vou ali em Gálatas 5:22, onde Paulo diz assim: olha, os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso aí. É simples, mas é isso que nós estamos precisando. É isso que a igreja está precisando. As pessoas precisam olhar para os discípulos de Jesus e encontrar frutos nesta árvore. Que frutos são esses, bispo? O amor, a paz, a alegria, o domínio próprio. Precisamos nesses dias sermos pacificadores. Quem são os pacificadores? Aqueles que entram numa situação complexa com o seu próximo e pacifica. E Jesus nas suas bem-aventuranças, na 7ª bem-aventurança, ele fala: bem-aventurado os pacificadores, porque chamarão filhos de Deus. Me refiro também a uma vida de frutos, falando de almas. Nós, discípulos de Jesus, precisamos nos envolver com esse projeto do ganhar. Discípulos de Jesus, nós precisamos nesses dias nos atentarmos para conquistarmos vidas para Jesus, saquear o inferno e povoar os céus, tirar pessoas do império das trevas e transportá-los para o reino do Filho do seu amor. Tirar pessoas da sarjeta, tirar pessoas da escravidão, quebrar cadeias e transportá-los para uma vida plena, uma vida de liberdade, uma vida de abundância no Senhor Jesus. E foi isso que os discípulos de Jesus fez. Ao olhar para a vida daqueles pescadores, para aqueles homens que se tornaram os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, nós vamos ver uma vida de frutificação. Nós vamos ver que através da vida dos apóstolos, milhares de igrejas foram abertas, milhares de pessoas foram conquistadas por eles. E eu e você, nós somos a extensão da igreja primitiva. Assim como os apóstolos frutificaram, nós também vamos frutificar. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Marcas que vão testificar, marcas que vão levar as pessoas a olhar para nós e querer ser igual a nós. Mas não é isto que nós temos visto nesses dias. Nós temos percebido muitas vezes que pessoas, na hora de provar que ele tem uma vida de cruz, ele desce da cruz, ou melhor dizendo, nem está na cruz. Como nós precisamos testificar nesses dias. Nós, a igreja do Senhor, eu e você, chamados para fazermos a diferença, como nós precisamos testificar de Jesus nesses dias. Os discípulos, eles têm hábitos para sermos como Cristo, para sermos iguais a Cristo.
nós temos que ter alguns hábitos, como por exemplo, tempo de oração, tempo na presença do Senhor. 1 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ora, você pode dizer comigo, ora, bem grosso, fala assim, ora, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Yes! As nossas orações jamais vão ser em vão. Jesus responde às nossas orações. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos termos uma vida voltada para a palavra de Deus. João 15, versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Sabe, irmão, sabe por que alguns não conseguem orar? Sabe por que alguns não conseguem ir para a presença? Porque não tem palavra, não tem uma vida da leitura, não tem argumento. Mas a partir do momento em que nós começamos a buscar a Deus na palavra, a letra, o logos, quando nós começamos a aprofundar na palavra, meu irmão, ela se torna rema nas nossas vidas, e a vida de Deus se manifesta em nós, e tudo se torna mais fácil na presença dEle. Nós, a igreja do Senhor, nesses dias temos que voltar ao nosso momento de intimidade com Deus. E a intimidade traz o quê? Santidade. A santidade traz autoridade. E a autoridade traz conquista, traz vitória. Quanto mais você vai para a presença do Senhor, você se levanta com aquele sentimento de se santificar mais. Todos aqueles que têm uma vida de oração, uma vida na presença de Deus, eles buscam cada dia mais a santidade na sua vida. E continua o santo a se santificar, e o imundo na sua imundícia. Olhe para mim, precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida de busca. A igreja do Senhor não pode perder isso. A igreja do Senhor não pode, irmãos, perder esse princípio na sua vida. Estamos tão corridos, estamos tão ocupados, e muitas vezes nós não estamos fazendo a diferença, porque nós estamos longe de Deus. Nós temos tempo para tudo e para todos, porém, para Deus o tempo é tão pouco, é tão escasso. Mas os verdadeiros discípulos têm uma vida de intimidade com o Senhor. Diga para o teu irmão aí: precisamos ter uma vida de intimidade. Amém, irmãos? Um outro ponto importante é a fidelidade. Fidelidade aos nossos pais, pais espirituais. E a fidelidade nas nossas vidas tem que ser completa. Nesses dias nós precisamos sermos fiéis, primeiramente para com Deus, depois para os nossos pais espirituais. Como é que eu vejo, como é que eu olho para a vida de um discípulo e eu testifico que ele é discípulo de Jesus? Quando eu vejo esta marca na sua vida, a fidelidade. E hoje de manhã eu falei dos recabitas. Oh, irmãos, que família fiel. Mesmo debaixo de uma palavra do profeta dizendo: toma vinho,
na recâmara, num lugar propício, num lugar sós, num ambiente que tudo apontava para eles beber vinho, porque Deus tinha falado com o profeta. Mas aqueles recabitas virou para o profeta e diz assim: temos uma aliança com o nosso pai Jonadab, que nunca iremos beber vinho. E Deus olhou e disse assim para o profeta: olha só essa família aí, ó. Olha só esta família aí. Ah, quem dera se Israel fosse assim. Israel foi infiel para comigo. E Deus usa o exemplo dos recabitas. Deus quer levantar uma igreja de discípulos fiéis nesses dias, porque os fiéis vão alcançar os propósitos de Deus. E eu vejo aqui nesta noite esses discípulos. Eu vejo aqui Pedro, eu vejo Paulo, eu vejo Timóteo, eu vejo Tiago, eu vejo Simão, eu vejo Judas, não o traidor, eu vejo Tiquico, servo bom e fiel, eu vejo Cláudia, eu vejo Débora, eu vejo Ana, eu vejo Sara, eu vejo homens e vejo mulheres de Deus, discípulos que vão fazer a diferença nesses dias diante desta sociedade corrupta. Eu vejo Epafrodito, discípulo fiel. Eu vejo Priscila, eu vejo Áquila, eu vejo Evódia, eu vejo Lloyd, uma mulher de gerações, uma mulher que passou a visão para os filhos passou para os filhos, e veio Timóteo, homem segundo o coração de Deus. Eu estou olhando para os discípulos que Jesus tem levantado neste século, discípulos que vão conquistar, discípulos fiéis, discípulos que vão lutar, porque eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus empregou o maior tempo do seu ministério terreno para fazer discípulos, porque ele sabia o que aqueles apóstolos iam fazer. E eu sei o que esta igreja vai fazer. Eu sei. Deus está levantando Eliabe aqui nesta noite. Sabe quem é Eliabe, irmãos? Um homem que era do exército de Davi, um dos principais dos três, que lutou tanto. E ele lutou tanto, que a espada pegou na mão dele. E eu imagino ele tentando soltar a espada da mão. Mas ele foi tão guerreiro, ele foi tão fiel, aleluia, que Deus o deu a vitória sobre aquela quantidade de muitos homens. Deus quer levantar Eliabe nesses dias, homens guerreiros, homens preparados, homens destemidos, que não têm o que se temer, homens que vão conquistar, homens que vão lutar, homens que não vão fugir da raia, homens que têm espírito de poder, de amor e de moderação, homens que não é covarde. É esta igreja de discípulos que o Senhor quer levantar nesses dias, homens e mulheres que vão, que tem cara de leão. Dos gaditas passaram para Davi na fortaleza, no deserto, homens de guerra, preparados para lutar com espada, escudo, homens que tinham cara de leão e rápidos como as gazelas sobre os montes. E eu tiro meu óculos agora para dizer: Deus quer levantar cara de leões, guerreiros, lutadores, homens de guerra, homens que não fogem da batalha,
Samar, Deus quer levantar Samar nesta noite. Um homem que não desistiu da batalha, mesmo os seus companheiros desistindo, ele permaneceu na batalha, e o Senhor efetuou grande livramento naquele dia, através da sua vida. Discípulos, homens compromissados, homens fiéis, discípulos como José, que entra na cisterna e sai, que é vendido como escravo, que diante da tentação, ele diz: não farei tal coisa com meu Deus. Onde estão os Josés do século 21? Onde estão as Josefas? Onde estão os Josés que vão lutar pela sua casa? Onde estão as Josefas que vão lutar pela sua casa? Que não vai abandonar o barco, que não vai desistir. Escuta aqui: o justo viverá pela fé. Existe um ditado, uma frase que diz assim, que o ser é uma decisão. O ser discípulo, meu irmão, é uma decisão. Se você decidir, Deus fará de você um discípulo ungido, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que será um instrumento nas mãos de Deus. Do seu jeito, meu irmão, na sua simplicidade, porque Deus nos usa na nossa simplicidade. E eu vou pegar as palavras dos nossos apóstolos, que Deus usa pessoas extremamente capacitadas e pessoas humildes, simples. Deus quer te usar, Deus quer nos usar. E a partir do momento que o ser entra em ação na minha vida, o fazer torna-se algo espontâneo. Quando eu me exponho à unção de ser discípulo, o fazer torna-se algo espontâneo através da minha vida. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Amém. O Senhor estará conosco até o fim. E eu encerro falando de alguns perigos que têm vindo contra os discípulos de Jesus. Algumas estratégias que o inimigo tem usado. Algumas ferramentas que o diabo tem usado para enfraquecer. Escute, preste atenção. O diabo tem usado algumas ferramentas para matar homens cheios do propósito dele, matar homens que tem chamado, homens que se decidiram, mulheres que se decidiram, mas que talvez na caminhada, sem perceber, porque o diabo é astuto, ele vem com um sapatinho de algodão. O diabo, meu irmão, ele é estratégico. Eu quero falar de algumas dessas estratégias, perigos que os discípulos de Jesus têm nesses dias enfrentado. Primeiro,
a perda do primeiro amor. Apocalipse 2:4. Jesus olha para aquela igreja e diz: tenho visto a perseverança de vocês, tenho visto que vocês têm sofrido afrontas, tribulação por causa do meu nome. Tenho visto que vocês não têm tolerado aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, que têm mentido. Mas eu tenho contra ti, porque perdeste o teu primeiro amor. Aquela igreja perdeu o primeiro amor, aquela força das primeiras obras, aquela pegada. Sabe, irmãos, quando nós nos convertemos, há uma força tão grande. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós perguntamos que dia mesmo que é o culto, que dia mesmo que é a próxima reunião, onde vai ser a célula. Começa a orar, nós já estamos orando. Vamos jejuar, nós somos os primeiros a dizer: conta comigo. Mas se nós não tomarmos cuidado, o tempo vai passando, meu irmão, e nós vamos nos esfriando. E muitos discípulos de Jesus estão frios. Perdeu aquele primeiro amor. Segunda coisa, inversão de valores. Outra estratégia que o diabo tem usado, levado pessoas a inverter os valores, irmãos. Quantos não têm invertido os valores? E Jesus precisa ser o primeiro nas nossas vidas. E quando nós invertemos os valores, aquilo que é fútil, perecível, insignificante, toma o lugar de coisas preciosas e eternas nas nossas vidas. Nós estamos trocando aquilo que é precioso por coisas que não têm valor. Muitos nesses dias têm congregado em casa. Muitos nesses dias têm deixado a casa de Deus. Muitos nesses dias têm deixado a casa, têm deixado essa estrutura aqui, esse momento no domingo. E o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Terezinha gosta do salmo. O salmista diz: alegrei-me. Irmãos, o domingo é do Senhor. Irmãos, tudo que o diabo precisa é de 1 ou 2 cultos para enfraquecer alguns. E o escritor de Hebreus diz assim: olha, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Irmãos, ir para a igreja deve ser motivo de festa. Ir para a igreja, irmãos, de repente você tem que vir para a igreja dando glória a Deus, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais esperar o domingo, porque eu quero cultuar o meu Deus, porque eu quero ter um momento com os meus irmãos, porque cultuar a Deus é momento de comunhão. Cultuar a Deus é momento de nós olharmos uns para os outros e dizer assim: Deus está fazendo. E a igreja primitiva, Atos 2 ali, diz que eles perseveravam na comunhão, na oração, e eles perseveravam no templo e de casa em casa. Olhe para mim, líder de célula, você conhece alguém que está faltando culto? Olha essas cadeiras vazias. Cada cadeira dessa é porque está faltando alguém, irmãos.
Líder de célula, o reino de Deus é tomado por esforço. Vamos reagir. Líderes de célula, meus pastores, olhe para o seu lado. Você está vendo aquele discípulo? Não está vendo? Então amanhã você vai ligar e vai dizer: você é precioso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer que você esteja junto conosco. Domingo é dia de congregar. Domingo é dia de festa. Domingo é dia de festa. Domingo é dia de júbilo. Domingo é dia de dizermos: Senhor, como é bom estar na tua presença. Sabe onde o Senhor ordena a sua bênção? Na união, na comunhão. E eu fecho a minha palavra. Uma última estratégia. O princípio de sofrer pelo nome. Ei, mas Deus falou, Orceta. Eu quero dizer para você que você vai sofrer. Eu quero dizer para você que você vai sofrer. Você vai passar por tribulação. Quem disse que o evangelho é sopinha? E essa igreja de Éfeso tinha essa característica, porque vocês têm sofrido pelo meu nome. E certo dia Jesus, ele chega a um discípulo chamado Ananias e diz assim: Ananias, levanta, vá até Saulo, porque eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jó, sofrendo, perdendo tudo, a sua esposa chegou para ele e disse assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. E Jó chegou para ela e disse: tu falas como uma doida. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Temos recebido o bem de Deus, por acaso não receberemos também o mal? Isso é muito sólido, talvez alguns não vão entender. Temos recebido o bem por acaso, ó mulher? E certo dia os apóstolos foram presos, Roberto Ladislau. E eles apanharam, irmãos, lá diz o texto que eles levaram chicotadas. Os apóstolos levaram chicotadas, Pedro. Mas a Bíblia diz que eles saíram dando glória a Deus por ter sofrido afrontas por causa do nome de Jesus. Aquelas autoridades chegou para eles, Marcão, e disse assim: não anuncia esse nome. E eles saíram da prisão dizendo assim: acaso iremos obedecer a Deus ou aos homens? Importa obedecermos a Deus. E eles saíram glorificando a Deus, e o nome de Jesus foi espalhado por toda a nação. São esses que vão espalhar o nome de Jesus. A oitava bem-aventurança. Bem-aventurados quando fores perseguidos, quando fores injuriados por causa do meu nome, porque vocês herdarão o reino de Deus. Olha aqui, sabe o que te espera, o que me espera amanhã? Um leão e um urso. Sabe o que nos espera todos os dias? Leões e ursos. Mas assim como Davi, no nome do Senhor dos Exércitos, venceu, nós, a igreja do Senhor, nós também vamos vencer.